O Apu é um dos personagens mais divertidos e amados de Simpsons, então hoje eu vou trazer o compilado dos melhores episódios dele. O episódio começa no Quick Mart, onde todos os filhos do Apu estavam destruindo tudo, e o Apu fica irritado porque ele queria ter um pouco de paz e as crianças só estavam atrapalhando os negócios. Logo depois ele teve que limpar tudo sozinho e nesse momento Homer e Bart aparecem, pois participariam de uma reconstituição da Guerra Civil. E o Homer até mesmo convida o Apu para ser um índio que levaria um tiro, só que como o Apu vivia trabalhando ele não tinha tempo para essas coisas. Nessa hora a mulher do iogurte aparece e ela parecia gostar do Apu, só que antes de algo acontecer, Lisa chama Homer e Bart, e o Homer inclusive acaba passando boa parte do tempo dele bebendo cerveja. Ele até mesmo deu um copo pro Barney que estava em reabilitação. Quando é hora da batalha começar, o Skinner fica fiscalizando as pessoas que não fingiam estarem mortas. Esse campo de batalha é uma inexatidão só. E quanto ao Homer, o balde de cerveja dele acabou sendo furado. E ele inclusive se desesperou por isso. E do outro lado da cidade, os veteranos de guerra estão sendo saudados, até que eles ouvem os gritos da batalha e decidem atacar também usando tanques de guerra. Então essa reencenação acabou virando um grande caos e no fim do dia Homer pediu para Marge levar as crianças para casa, porque ele tinha que devolver o barril de cerveja para o Apu. Aqui está, Este barril está amassado. O problema é que chegando lá no Quick Mart, o Homer vai espiar e acabou descobrindo que o Apu estava traindo a Manjula com a mulher do iogurte. Então ele tenta sair de lá de fininho da situação e quando ele chega em casa continua pensando no que ele tinha visto e tem até mesmo sonhos sobre isso. Inclusive, a Marge notou que o Homer estava agindo diferente e só de olhar para a cara dele ela notou que era sobre o Apu. Apu está tendo um caso! Tudinho. Mas que constrangedor! E bem naquele dia, eles teriam um jogo contra Apu e Manjula. Então Homer e Marge tentam não falar palavras que induziriam a traição. E logo depois Marge acaba revendo as fitas de casamento do Apu com a Manjula. E ela fica bem triste pelo modo como tudo estava acabando. Inclusive, ela contou pro Homer que eles precisavam salvar aquele casamento, e o Homer acaba indo pro bar do Moe junto com o Apu. Porém, ele tem dificuldades em falar na cara sobre a traição, até que a Marge aparece pois estava muito tarde, e enfim o Homer revela que já sabia de tudo. Então Apu acaba confessando e se sente muito mal pelo que havia feito, e a Marge manda ele cortar todas as relações com a moça do iogurte. O problema é que no dia seguinte, quando ela aparece, ela meio que fica tentando flertar com ele, e o Apu não consegue se controlar. Mahatma, 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 Mahatma. Então naquela noite, Manjula acha tudo muito estranho, o fato do Apu não querer fazer amor com ela como de costume, e logo depois ela decide analisar as fitas de segurança. E essas câmeras de segurança acabaram pegando o Apu no flagra junto com a moça do iogurte e dessa forma ele acabou sendo expulso de casa e agora passou a viver em apartamentos de solteiro, inclusive ele é vizinho do pai do Milhouse. Enquanto isso, Bart e Lisa ficam vendo TV até que Marge e Homer aparecem para falar sobre o que a família inteira podia fazer para ajudar o Apu. Inclusive, o plano da Marge era convidar Apu e Manjula para um jantar sem que o outro saiba, na esperança deles se lembrarem do motivo de terem se apaixonado um pelo outro. Então durante esse jantar, eles transformam as crianças em uma espécie de deus ali e elas pedem para Apu e Manjula voltarem a ser um casal, só que isso não funciona porque a Manjula estava profundamente magoada e o Apu apenas pediu por mais uma única chance, só que isso não dá certo e no fim a Manjula pede o divórcio. Porém ela tem dificuldades em lidar com um advogado, então ela decide repensar todo o relacionamento dela. Talvez exista um outro jeito. E ao voltar para casa, Marge mostra que as crianças sentiam falta do Apu e a Manjula revela que ela também queria voltar com ele, porém ele devia pagar pelo que fez. E falando no Apu, ele estava extremamente triste, inclusive pensando em se matar e também tentando prever as próximas vidas que ele reencarnaria, até que a Manjula aparece e manda ele cumprir uma lista de tarefas que ela escreveu. E a primeira coisa basicamente era terminar com a moça do iogurte. Isso acabou sendo bem rápido e fácil. Foi divertido. Acho que ela gosta de você. E para evitar ter mais contatos com ela, agora o Quick Mart servia um iogurte diferente e bem pior.
Em seguida, ele realiza as outras tarefas, como um teatro com as crianças, e ao completar essa lista, a Manjula diz que queria que eles fossem uma família de novo, porém isso poderia demorar algum tempo, e o Homer ficou espiando tudo para ver se os dois tinham um final feliz. E basicamente do jeito que termina esse episódio, para quem quiser assistir depois, temporada 13, episódio 19. Então o episódio começa com um comercial falando sobre como Springfield era uma ótima cidade para se visitar. Isso porque eles construíram uma nova estátua do fundador da cidade que na verdade era um robô. Isso faz com que Bart e Lisa tenham vontade de ir lá também para ver essa nova estátua. Ei, peraí, eu sou pai, claro! E todo mundo acabou indo lá no mercadinho do Apu, o Quick Mart, para comprar suprimentos para assistir um desfile que ia acontecer. Mais uma vez oprimindo o homem careca. Graça. Eu pago. Porém, no fim, acabou que essa estátua era bem chata e atrás dela até o tanque da polícia apareceu. Te amamos, policial rechonchudinho. Só que o grande destaque desse desfile eram os bombeiros voluntários, que acabaram deixando o chefe Wiggum com muitos ciúmes. Nessa hora, o Bart acabou puxando a mangueira d'água em direção ao chefe, que ficou tão bravo que decidiu atingir o caminhão com o tanque. Então o Skinner acabou jogando espuma no chão, o que fez o tanque derrapar bastante, inclusive foi em direção ao Quick Mart. Porém, por sorte, o Apu acabou não morrendo. E o Homer acabou filmando toda essa grande trollagem que o Bart tinha feito. Inclusive ameaçou entregar para a polícia, o que é claro deixou o Bart em choque. Então no fim o Homer acabou fazendo o Bart prometer que ele nunca mais iria fazer esse tipo de pegadinha novamente. Lá no hospital, o Apu e o irmão estavam com os corpos completamente quebrados, e para o irmão dele aquilo era um sinal de deixar o mercadinho para sempre. Então ele acabou deixando a parte dele do mercado para o filho chamado Jamshed. E 6 semanas depois, enfim, o Apu conseguiu ver como o mercadinho novo havia ficado. Podem tirar a foto! Rápido e fresco? E na verdade ele mudou bastante. Isso porque o sobrinho dele, que agora se chama apenas Jay, havia deixado o Quick Mart bem mais moderno e também um pouco mais saudável. Estamos até recebendo ladrões melhores. Senhora Pio, vamos. Nesse momento, o Homer aparece pedindo a comida mais gordurosa possível, até que o Jay ofereceu azeitonas para ele, e comeu de qualquer jeito porque ele comia qualquer coisa. Aliás, o Apu também não podia fazer mais nada, isso porque a loja era mais do irmão do que dele. Tá lá no banheiro. Aqui tem banheiro. Não! O motivo é porque há muito tempo o Apu ficou viciado em raspadinhas, depois de vencer uma de $25. Caraca! Não me viram. Só que ele ficou tão viciado nisso que acabou perdendo muito dinheiro do Quick Mart. E para compensar, ele foi dando diversas partes que ele possuía do mercado pro irmão. Então o Apu agora só tinha 20% da propriedade daquilo. E voltando pro Bart, ele fica muito tentado a fazer pegadinhas novamente até que a consciência dele pesa. E o Milhouse decide colocar à prova esse novo Bart bonzinho. Então agora o Bart recebeu a oportunidade de fazer com que o Skinner caísse de um caminhão usando um tijolo. Mas mesmo sendo uma oferta muito tentadora, no fim ele decide não fazer isso. De noite, o Homer acaba saindo para um jantar enquanto Bart mostra a nota 10 que ele havia tirado na escola. Porém, o Homer não liga para isso. E agora, finalmente, o Bart entendia como a Lisa se sentia. Então, no fim, os dois decidem trollar o vovô, fingindo que estavam falando pro vovô achar que ele estava ficando surdo. De volta pro Homer, ele estava em um jantar de casal com o Apu. E o Jay também estava ali por perto, então o Apu acaba indo falar com o sobrinho e novamente eles acabam brigando, onde um acusa o outro de ser muito estereotipado. Leva um centavo, deixa um centavo, sou indiano, eu faço yoga. Só sabe repetir esses modismos idiotas de respeito. Estereótipo? Quem é estereótipo? Lá no mercadinho, o Moe acaba estranhando bastante esse novo Quick Mart que se chamava Rápido e Fresco, e o Jay e o Apu novamente discutem. Isso porque o Apu só falava mal do novo mercado, então no fim acabou que ele foi demitido. Mas tá demitido, pra sempre. Inclusive acabou indo parar lá no local de fracassados de Springfield, que no caso era o bar do Moe. Então ele acabou dando a ideia
de fazer com que o Bart fizesse uma trollagem com o Jay para salvar o emprego do Apu. Então lá na casa dos Simpsons, o Homer acabou pedindo isso pro Bart, para ele voltar a ser zoeiro para salvar o mercado. Porém, de começo ele se recusa, até que o Homer fala que entende isso, mas no fim o Bart decide de fato voltar a ser o caos em pessoa. Agora indo pro mercado, o Bart acabou resolvendo cortar a energia da loja por alguns minutos, até que a Lisa aparece pedindo para ele não fazer isso, pois finalmente ela conseguia ver ele como um amigo. E o Bart falou que também via ela assim, mas de qualquer forma ele acabou desligando tudo, fazendo com que os alimentos frescos rapidamente ficassem estragados. Aliás, algumas pedras de massagem acabaram caindo na revista, fazendo com que fogo se formasse ali em toda a loja. E os bombeiros estavam sem água, pois tinham usado tudo no desfile. Então no fim acabou que a loja só foi queimada por inteiro, e quando tudo estava perdido, o Jay acabou fazendo as pazes com o tio dele, até que sobrou apenas uma raspadinha que o Apu decidiu raspar como última esperança. E de fato acabou que ela estava premiada, então com a bela quantia de dinheiro, o Quick Mart conseguiu voltar ao normal. E como Bart havia ajudado o Apu, o Homer acabou ganhando um copo dourado de Squish, que podia ser reabastecido de graça até o fim da vida dele. Inclusive, para a cidade no fim foi decidido que a estátua deveria ser destruída, só que nem isso acabou dando certo. E basicamente desse jeito que termina esse episódio, para quem quiser assistir depois, é a temporada 27, episódio 12. O episódio começa com o Moe indo jogar o lixo na caçamba dele, mas ele acaba encontrando o vizinho da loja de músicas ao lado do bar e o cara estava jogando lixo na caçamba do Moe, o que é claro irrita ele. Então os dois começam a tretar feio e até mesmo a polícia aparece para separar a briga. Então os dois só fingem uma trégua, mas na verdade continuam se odiando e mais tarde voltam a brigar. Só que dessa vez o Moe vence, mas no fim das contas os dois só são presos. E enquanto isso o Homer caminha com a Lisa, mas eles notam que essa loja de instrumentos musicais estava fechada. Então eles precisam ir para uma outra loja que era muito maior inclusive, e o Homer se impressiona com a quantidade de guitarras lá. Inclusive, ele resolve dar uma olhada em todos os modelos até que o atendente se toca que o Homer estava em uma crise de meia-idade e acaba entregando um baixo para ele e pediu para o Homer ir tocando. Eu fiz um lick? E os dois começam até a tocar juntos, o que faz o Homer se sentir um astro do rock. Você já é um dos melhores baixistas de todos os tempos. Por isso, ele acaba comprando um monte de coisas para ficar tocando em casa. Então, lá na casa dos Simpsons, tudo só fica tremendo por conta dos altos graves do baixo do Homer. E a Marge acaba ficando surpresa ao ver ele tocando um instrumento musical, enquanto a Lisa conta que estava feliz por ter outro músico na família. E o Homer acaba se viciando em tocar, tanto que acaba preso por tocar até mesmo no carro. E com o passar do tempo, Marge vai se irritando cada vez mais pelo fato do Homer simplesmente não largar o baixo. Então, em um encontro com as amigas, Marge reclama dessa nova mania do Homer, mas ela nota que todos os maridos das mulheres também ficavam tocando instrumentos musicais o dia inteiro. Por isso, ela tem a ideia de só juntar os homens para formar uma banda entre eles. O lance é que nenhum deles na verdade era amigo, mas como tinham um gosto musical parecido, eles combinam de tocar rock juntos. E o Homer até mesmo usa os filtros de gelatina que ele havia comprado. Assim, toda semana eles se reúnem na garagem de para tocar por horas. E o Apu acaba aparecendo nesse momento perguntando se eles precisavam de um vocalista. Mas ninguém ali tinha interesse nele por achar que ele cantava mal. Ainda assim, Apu mostra que era sim um excelente cantor e a voz dele até mudava e ficava igual ao do cantor de uma banda chamada Sungazer. Ele conta que isso aconteceu porque há muito tempo o rock ficava tocando sem parar nas rádios, principalmente dessa banda Sungazer. E para manter a sanidade mental dele, ele só ficava cantando até a voz dele se igualar à das músicas. E todos ali acabam percebendo que juntos eles seriam uma grande banda e acabam até mesmo definindo o nome de Covercraft. E parece com Hovercraft.
Inclusive, eles ganham até espaço para tocar durante um festival. E no backstage, Apu fica com muito medo de cantar mal na frente de tantas pessoas. E o Homer acaba pedindo para ele usar o uniforme do Quick Mart, para assim ele se imaginar sozinho no mercadinho e conseguir soltar a voz dele. Dessa forma, de fato, o Apu consegue cantar muito bem, deixando a plateia feliz. E dessa forma, a Clovercraft vai cantando em diversos lugares da cidade e, claro, fazem muito sucesso. Inclusive, Homer vira até uma pessoa popular e conhecida de Springfield, mas Homer não deixa a fama subir a cabeça dele, porque para ele o que realmente importava era a música que ele tocava e se divertia com a banda. Só que nesse momento, a banda Sungazer acaba se interessando na voz do Apu, então dias depois eles aparecem lá na garagem do Homer, pedindo pro Apu ser o novo vocalista deles em uma turnê que ia rolar. E o Homer tenta convencer o Apu que ele não precisava disso, pois a vida dele já era ótima, cuidando do mercadinho e dos vários filhos. Mas no fim, é claro que o Apu aceita e vai fazer essa turnê. Então Homer junto com os amigos ficam com muita inveja. E o Homer até reclama com os deuses do rock. Você não morreu? Na TV, Kent Brockman fala sobre o sucesso do Apu na banda Sungazer e o Homer fica triste pelo fato de estar com muita inveja do amigo, mas ele promete que ainda assim seria feliz tocando com os outros membros da banda. Porém, dias depois, enquanto eles tocam, o Kirk propõe cantar para substituir o Apu, mas o Homer acaba expulsando ele por achar que o Kirk queria ser um novo Apu. E no fim a banda inteira acaba se desfazendo. Então Marge vai tentar animar o Homer, pois ele estava bem triste, e ela conta que o Apu mandou os ingressos para um show do Sungazer lá em Springfield, no caso para toda a família Simpson. E o Homer acaba indo, mas continua bem bravo. No caso, eram ingressos de primeira fila e o Homer podia até mesmo ir lá pro backstage. Então ele decide trollar o Apu roubando o uniforme, que fazia ele conseguir cantar para a multidão. O lance é que o Apu acaba aparecendo e o Homer precisa se esconder, mas ele vê como o Apu estava muito infeliz. Afinal, ele não tinha tempo para nada, nem para cuidar dos próprios filhos. Ainda assim, o resto da banda não ligava para ele e só mandam ele continuar trabalhando. Logo depois, Homer vai conversar com o Apu e tem uma ideia para fazer ele se livrar dos caras da Sungazer, que basicamente era dar salsichas do Quick Mart para fazer eles passarem mal. Então, como eles já não podiam mais tocar, o Clovercraft é quem acaba apresentando o show. E a Marge se diverte bastante. Então, finalmente Homer se sente como um verdadeiro astro do rock. Mas no fim, a polícia descobre o plano do Homer e acaba prendendo ele e o Apu. E basicamente é desse jeito que termina esse episódio. Pra quem quiser assistir depois da temporada 26, episódio 8. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e de compartilhar isso pra alguém que você acha que vai gostar. E aí galera, como é que vocês estão? Hoje o vídeo é mais um comentando episódios de Simpsons. E hoje no caso do dia que a Marge se envolveu com o cassino. Então o episódio começa com o chefe Wiggum preparando uma lasanha tamanho família, até que o carteiro aparece falando que ele tinha uma encomenda para o Clancy Wiggins, o que deixa o chefe bem bravo pelo fato do cara ter falado o nome dele errado. Só que no caso esse produto era de fato para uma pessoa chamada Clancy Wiggins, que no caso era uma mochila a jato. Então ele acaba mentindo falando que na real era ele mesmo, e assim ele decide começar a fazer as patrulhas dele através dessa mochila, apesar de ele fazer muita merda também. Até que no fim o verdadeiro Clancy Wiggins aparece falando que o jato na verdade era dele. Porém o chefe já não queria mais entregar essa mochila que ele tanto gostava, e assim ele acabou tentando fugir. Porém acabou que não deu certo isso e o jato saiu voando desgovernado sozinho até a igreja e acabou destruindo bastante ela. Nesse momento os Simpsons estavam no carro indo até a igreja, enquanto todo mundo questiona se realmente era necessário perder o domingo para isso. Até que eles acabaram se deparando com o caos que estava acontecendo e Homer e Bart comemoram bastante a queda da igreja. E aliás, o seguro não cobrava isso porque o reverendo falou que aquilo era um ato de Deus, e agora ninguém tinha grana para reconstruir ela. Tudo isso acaba deixando a Marge bem indignada, pois para ela a igreja era o coração da cidade. Eu não acredito, a igreja vai ter que pedir dinheiro às pessoas.
E lá no mercadinho o Apu acaba propondo uma forma de arrecadar dinheiro. Isso porque mesmo ele não sendo cristão, ele queria que a igreja continuasse fazendo as pessoas evitar roubar ele. Então no fim eles acabam fazendo mais uma reunião mais tarde junto com os outros religiosos, onde o Apu fala que eles podiam ir no cassino jogar 21 para assim ganhar uma renda. Aliás, ele fala que ele já fez isso no passado, quando ele era jovem, e como a Bíblia não havia falado diretamente que apostas eram uma coisa ruim, no fim todo mundo acaba aceitando isso. Então vou fazer um plano de saúde para as crianças. Mais tarde, eles acabam até fazendo um treinamento com o Apu, que pediu para todo mundo evitar distrações que iriam acontecer lá no cassino, como a música e as garçonetes. E a parte principal desse plano era nunca contar nada para ninguém, principalmente para o Homer, que era uma pessoa muito burra. Então a Marge acabou tendo que sair todo dia bem tarde, dando a desculpa de que ela na verdade estava ensaiando para um teatro. Para o teatro! Vá fazer mágica. Quando na real ela e os parceiros religiosos utilizavam a estratégia do Apu de focar em contar números e também dar sinais às outras pessoas. Porém, eles precisavam tomar muito cuidado com as câmeras do cassino que viam tudo, e ao detectar alguma falha ali, eles acionavam o segurança. Então a meta era fugir antes de tudo isso acontecer. Então, quando a primeira noite foi concluída, o Ned fica com muita adrenalina no sangue e fica feliz também. E de noite a Marge volta bem empolgada, contando para o Homer que eles enfim iriam de fato conseguir consertar a igreja. Sonolento no trabalho amanhã, vou contar pra todo mundo por quê. Porém, enquanto ela faz um rango de madrugada para o Homer, ele do nada começa a fazer perguntas sobre essa peça. Mas não é teatro de revista sem canções, fale sobre uma. Ela se chama Cães e Gatos. O show de vocês vai ser sensacional, Marge. E no dia seguinte, o Apu dá um alerta a todos, contando que agora o cassino já estava de olho neles. Então ele acaba propondo disfarces para que eles consigam ficar irreconhecíveis. Aliás, ao voltar para casa, Bart e Lisa acabam vendo esse novo visual da Marge e no fim ela decide contar para os filhos que na verdade ela estava mexendo com apostas. E no caso ela contou tudo isso para eles porque para ela eles já eram crescidos o suficiente para guardar segredo, principalmente do Homer. E no caso ela falou que essa seria a última vez que eles iriam pegar uma grana no cassino. Então chegando lá de noite, eles continuam fazendo os métodos ali para lucrar. E no fim conseguem ganhar a renda para consertar tudo. No fim do dia, ao chegar em casa, ela acaba recebendo uma ligação do Homer que falou que ele foi capturado por pessoas do cassino e eles queriam a grana deles de volta. Logo em seguida ele conta como ele foi sequestrado, onde no caso Bart e Lisa na noite acabaram revelando tudo o que sabiam para o pai porque eles estavam preocupados com a demora da Marge. E assim o Homer foi desesperado até o cassino perguntar por ela. E os seguranças acabaram reconhecendo a foto da Marge. Logo em seguida ela fica extremamente desesperada com o marido e acaba indo até a casa do reverendo Lovejoy, falando que ela precisava do dinheiro para resgatar o Homer. O único problema é que ele já tinha dado para o empreiteiro, que achou uma piada o fato de todo mundo ali pedir a grana de volta. Quanto ao Homer, ele acaba questionando os seguranças, falando que a Marge na verdade só estava usando um pouco de malandragem para ganhar dinheiro e não estava roubando de fato. Eu sabia. Em seguida, a Marge pistola com os outros religiosos, falando que todos ali eram pecadores, incluindo ela, que acabaram trazendo problemas a um homem inocente. E como agora ela já não tinha mais um lugar para orar, ela decide fazer isso no cassino mesmo. E no caso, ela chama a atenção de todo mundo ali por perto, incluindo o CEO desse cassino, que decide soltar o Homer, mas antes de aproveitar a liberdade, ele aproveita para desabafar um pouco, falando que contar cartas não era um crime. E por conta disso, ele acabou sendo expulso de qualquer forma. E basicamente desse jeito que termina esse episódio. Para quem quiser assistir depois, é a temporada 26, episódio 16.